Muito bem, nós estamos aí ao vivo. Deixa eu ver, irmã Deise. Estou só aguardando aparecer. Boa noite, Deise. Agora sim apareceu. Organizando aqui para compartilhar com o pessoal, né? Vamos lá. Hoje parece que a internet não está ajudando muito. Agora apareceu. Demorou um pouquinho. Vamos ver o áudio. Beleza. Minha esposa agora ali também. Vou só compartilhar no grupo. Vamos ver aqui agora. Clarinha, tá chegando. Espero que esteja tudo certo aí. Aparentemente sim, né? Vamos ver. Pessoalzinho chegando. Hoje tá meio lerda a coisa. Tá demorando para transmitir também. Clarinho, Roberto, dando lá um ok, que tá tudo certo. Acho que agora tá sim. Só ver o áudio. Vamos lá, vamos começar. Mas parece que estamos com um problema de áudio aqui, né? Lá no YouTube. Vamos ver que o seu João Nair chegando também. Vamos ver se... Parece que deu uma travada.
Mais um pouquinho, o pessoal chegando. A gente já vai começar. Vamos ver se resolveu o problema de áudio, mas acho que não resolveu, hein? A Marta chegando também. Vocês já podem ir abrindo as suas Bíblias lá em Atos, capítulo 24. Se eu não conseguir transmitir, vamos ver se agora acho que vai ter áudio. Boa noite, Roberto. Muito bom. Amém, amém. Seu João Nair falando lá também. É o pessoal chegando, né? Última chance. Não, tá sem áudio mesmo. Bom, mas aí o pessoal do Face tá me ouvindo, né? Isso, tá sim. Hoje vai ser só um canal mesmo, porque o YouTube, ele não quer me deixar. Vamos lá então, que o Senhor seja conosco. Não vai dar certo não. Vamos trabalhar. Muito bem. A Deise falando que está tudo ok. Uma pena. O pessoal do Face, do YouTube, não teve jeito. Mas nós vivemos aquilo que nós cremos. Deus sabe todas as coisas. Toda terça-feira, terça de oração, nós temos um tempo diante de Deus, mas antes nós trazemos uma meditação. Depois eu deixo a gravação lá para o pessoal do YouTube. Já travou lá, estou vendo aqui. O pessoal que está no... Eu deixo no Face, está tudo ok. Toda terça-feira nós trazemos uma palavra, trazemos uma meditação e hoje não é diferente. Não vou deixar essa parte técnica tirar a nossa concentração, o nosso tempo. Mas antes de ler esse texto, é um texto grande, eu quero estar dissecando ele aqui, junto com os irmãos, trazendo alguns ensinamentos que nos ajudam no nosso dia a dia. Mas antes vamos estar orando nessa terça-feira. Pai, obrigado. Ó Deus, após um dia agitado, um dia em que tantas coisas nós fizemos, por graça o Senhor nos ajuda a estarmos aqui. Ó Deus, que tamanho que é o desafio para nós estarmos aqui nesse momento. Temos que deixar de nós mesmos, mas se não é um ato da sua graça, é só mais um falatório.
ó Deus, e mais nada. Por isso quebra nossos corações, abra nossas mentes, transforme vidas, nos ajude. Coloco aqueles que estão assistindo diante de Ti, aqueles que estão enfermos, que estão lutando na questão da saúde, o Senhor possa estar ajudando, possa estar com eles. Ó Pai, suplico por aqueles que estão enfermos espiritualmente e aqueles enfermos fisicamente. A nós que vamos meditar por um tempo aqui, nos ajude, Papai. Ó Deus, por graça, fale conosco mais esse momento. Em nome de seu Filho Jesus, amém e amém. O que dele se achava em todas as Escrituras? É a narrativa de Lucas, lá em Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35. Começa assim: naquele mesmo dia, o que acontece? E eis que no mesmo dia, que dia? No dia da ressurreição de Jesus Cristo. Capítulo 24 começa assim: mas no primeiro dia da semana. E quando chegamos no verso 13, nós lemos: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, não é? Agora, eles iam falando, vou ler na minha versão mesmo, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Traduzindo aí, vai dar de 10 a 12 quilômetros a distância que eles estavam percorrendo. Acontece que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Agora, já vamos começar nesse contexto. Temos aqui o desenho da figura de 2 pessoas, 2 cidadãos desse planeta, como nós. Eles eram discípulos, a Bíblia vai dar o nome de um, que era Cleopas. Depois você não vai mais ver o nome desse discípulo em lugar nenhum. Então eles não eram um dos 12. Com certeza eles haviam contato com os discípulos de Jesus, mas não era um dos 12 que a Bíblia está citando aqui. E eles estavam indo e conversando entre si, entre eles, tudo aquilo que havia sucedido. O que havia sucedido? A morte do Senhor Jesus Cristo, a crucificação do Senhor Jesus Cristo, o sepultamento, a ressurreição. Então, o primeiro quadro que nós temos é de 2 pessoas que estão sofrendo por causa das notícias. Por que eles estavam sofrendo? Bom, porque talvez eles não crescem em toda a história, ou talvez eles crescem só em parte da história. Eles estavam com um jornal atrasado. O foco daquilo que eles estavam no coração era de um Jesus Cristo morto. Dentro da narrativa, embora aqui é uma narrativa, mas tem ensinamentos para nós. O primeiro ensinamento que eu vejo que pode acontecer é de pessoas que estão andando com o próprio Cristo, falando de Cristo, mas tratando Cristo como se tivesse morto. E tratando Cristo como se estivesse morto, porque não prestou atenção no que o próprio Cristo ensinou. Então, a realidade deles era essa. Agora, é interessante que outra coisa que nós vemos, que se não for o próprio Deus abrir os nossos olhos, é isso que vai acontecer. E como que Deus vai abrir os olhos desses discípulos? Nós sabemos. Através da sua palavra, que não é diferente de hoje quando você ouve a palavra de Deus. Bom, e aconteceu no verso 15 que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Por que estáis tristes? Bom, aqui o próprio Jesus relata para nós o coração deles.
O diagnóstico de Jesus a gente sabe que é preciso. Jesus olha para o coração daqueles 2 discípulos e vê o quê? Tristeza. Falávamos sobre isso domingo à noite. Que muitas vezes nós estamos tristes e não estamos usufruindo da alegria do Espírito Santo na nossa vida porque nós entristecemos o Espírito Santo. No caso aqui, eles estavam tristes por causa da notícia. A notícia que eles tinham era que Jesus Cristo havia sido morto. E eles vão dizer isso para o próprio Jesus Cristo, a visão. Jesus Cristo mostra o coração deles e fala, vocês estão tristes. Que palavra é essa? Ou sobre o que vocês estão conversando? E respondendo verso 18, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Então eles perguntam para Jesus, será que você é de fora? Só você não sabe o que está acontecendo? A ironia de tudo aqui é que é o contrário. Os 2 discípulos não sabiam o que estava acontecendo. O único ali que sabia o que estava acontecendo era Jesus, na sua total realidade. Os discípulos não conheciam, não sabiam. Bom, agora é interessante a pergunta de Jesus no verso 19. E lhes perguntou, quais? Então Jesus Cristo, diante dessa pergunta, então me fala, quais coisas? Eu quero saber. E é aí que eles abrem o coração. E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, já começa a abrir o coração deles. Em qual era o Jesus que eles criam? Eles já tinham crido que era um profeta. Pelo menos um profeta ele era. Mas ele não era um profeta simples, ele era um profeta poderoso em obras, que ele fazia os milagres, e em palavras. Nós aprendemos em Marcos que Jesus pregava com autoridade. Eles estão abrindo o coração. Mas eles estão tristes. Apenas crer em Jesus como profeta não resolveu a situação. Apenas crer em Jesus como um milagreiro, poderoso em obras, também não resolveu. E eles falaram para Cristo, será que só o Senhor que não conhece essa história? E eles começam a narrar. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Então eles tinham a visão de alguém que era um profeta, tinham a visão de alguém que fazia obras, que era um profeta diferenciado, sim, mas agora, qual é a visão que eles tinham do que havia acontecido com Jesus? Os principais sacerdotes e nossos príncipes entregaram a condenação e morte. Aqui ele não fala os romanos, a visão que eles têm, a tristeza deles é o nosso povo que fez isso, o nosso próprio povo entregou ele para a condenação e a morte. E o crucificaram. Então eles estavam diante de um Cristo que eles conheciam, viram as obras de Cristo, testemunharam as obras de Cristo, mas o Cristo estava crucificado. E agora, olha que interessante, sem saber que eles estão diante do próprio Cristo, eles abrem o coração. A frustração deles, de pessoas que esperam aquilo e não recebem por falta de conhecimento da palavra, de conhecimento do próprio Deus. Então, ao abrir o coração, ele vai mostrar a expectativa deles. E nós sabemos que existe um jargão que eu não canso de falar. A nossa decepção é do tamanho da nossa expectativa. Então, eles estavam decepcionados porque a expectativa que eles tinham de Jesus era um Jesus que resolvesse problemas temporais. Um Jesus que resolvesse o meu problema na questão da morte na minha família, doença na minha família, falta de dinheiro, trazendo para os dias de hoje. Mas como eles estavam ali
sob domínio romano, eles achavam que esse Cristo vinha libertar eles. Então ia resolver um problema temporário lá. E é o que eles falam no verso 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, ou libertasse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então eles estão decepcionados porque o Jesus que eles esperavam eram para coisas terrenas. Para agora, imediato. Percebe essa realidade na vida de muitas pessoas? Na forma como você espera em Cristo Jesus, e há pessoas que estão ali diante da palavra de Cristo, do próprio Cristo, estão cegos. É um quadro, uma realidade nossa. Embora, olha que interessante, ao mesmo tempo ele fala assim, mas tem um lado aí que está nos incomodando. Mas agora, hoje já é o terceiro dia, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, não é? As quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como essas mulheres haviam dito, porém não o viram. Bom, então agora eles mostram uma outra ótica. Pode ser, quem dera, talvez esse Jesus é o que estão falando, o que a gente imagina. Então a notícia deles estava meio que, como que eu posso dizer, meia notícia, eles não tinham notícia por completa. E espera aí, mas alguma coisa aconteceu lá, quem sabe aquelas mulheres não tinham razão? A luta no coração deles era quanto àquilo que eles já criam, que eles tinham visto, e aquilo que eles haviam escutado. Então nós vimos que ele era profeta, havia obras, mas agora nós ouvimos que disseram que ele está vivo. Quando Jesus ouve isso, no verso 25, olha a resposta de Jesus. Ó nécios e tardos de coração, para crerem tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padeceste essas coisas e entrasse na sua glória? Então Jesus Cristo aqui agora chega para os discípulos e fala, vocês estão demorando muito para crer. Vocês estão tristes porque ele padeceu, porque ele sofreu, mas não é isso que a Escritura disse que iria acontecer? Outro ponto de contato da nossa realidade. As coisas vão acontecendo, a Bíblia diz que aconteceria e nós nos entristecemos por não crer naquilo que a Bíblia já disse que haveria de acontecer. O amor de muitos se esfriaria, que quando Cristo voltasse, porventura haveria fé na terra, e que haveria também que a nossa realidade é que nós teríamos muitas aflições, mas para a gente descansar nele, que ele estaria conosco. O mesmo sorte de eventos acontece com a gente, conosco. Espera aí. A palavra de Deus disse que isso iria acontecer. Por que é que você está triste? Entende? Então, por mais volta que a gente dá, nosso coração é sondado pelo próprio Cristo. Mas existe algo maior que Ele quer nos ensinar aqui, porque depois você não ouve mais sobre esses discípulos. E também, nós gostaríamos que esses discípulos estivessem escrito o que Jesus disse aqui. Detalhe por detalhe, nós também não vemos isso. Porque Ele vai fazer o seguinte, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele quem? Jesus, se achava em toda a Escritura. Aqui é o ponto. Jesus Cristo vai mostrar para eles, olha, você não lê, que na verdade eles deveriam conhecer, você não conhece as Escrituras, que aqui
na época é o Velho Testamento que eles tinham, né? Não era Velho Testamento ainda, mas para nós aqui entender o que eles tinham na mão, era isso aqui, não viu? O Novo Testamento ainda. E aí, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória, e começou a explicar. Bom, o que? O que se achava dele em todas as Escrituras? Nós sabemos. Tenta ler as Escrituras em 10, 12 quilômetros e até em 15 quilômetros de caminhada, aí você não vai conseguir. Talvez uma semana, duas, você conseguir ler o Velho Testamento de uma forma ainda falar de Cristo. Então nós entendemos que ele foi direto no assunto, a pontos que falava dele. E aí acontece que no verso 28, chegaram à aldeia para onde ia e ele fez com que ia para mais longe, e eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os seus olhos e conheceram, e ele desapareceu. Aqui já, quando você começa a estudar a ascensão de Cristo, que é extremamente importante também, nós vamos ver que pós a ressurreição dele, 40 dias ele apareceu para os discípulos. E ele poderia ter desaparecido a última vez da forma que ele fez aqui. Com certeza foi da mesma forma que ele apareceu aí no caminho. Ou como ele apareceu lá para os discípulos com as portas fechadas, e ele entra e mostra para Tomé. E durante esses 40 dias, Jesus ele começa a fazer isso com os discípulos, até para que eles entendam que ele mesmo, ele ressuscitou, e Jesus Cristo vai deixar claro para eles a dependência do Espírito Santo. Aqui mesmo em Lucas você vai ver isso, ele vai falar, olha, espere, não saia fazendo as coisas agora, não saia pregando, né? Porque haveria de vir o Espírito Santo, ele precisava ir, ele tinha dito. Então, quando Jesus Cristo ele ascende, que ele está subindo, que os discípulos estão vendo ele subindo, é para mostrar aquilo que ele tinha dito. Ele veio do Pai e voltaria para o Pai, e ele iria preparar um lugar. E naquele momento ali, o que ele havia prometido? Que se eu não for, não vai vir Espírito Santo, não tem Espírito Santo se eu for, eu preciso ir, enviarei o Espírito Santo. E ele, quando há a ascensão dele, ele sobe após 40 dias, e logo após você vai ler ali a descida do Espírito Santo. Então Jesus Cristo havia dito que tudo isso iria acontecer. E aqui ele some. Vamos dar deixa eu só anotar o verso que nós paramos aqui, onde ele viu. O 32, né? A partir daí. Tudo nas Escrituras é sobre Cristo. Ele é tudo. Quando você for ler a palavra de Deus, um grande engano hoje nesse evangélico que ele é voltado ao homem. Então, o homem é o centro de todas as coisas. Então, você já começa lá em Gênesis procurando algo para a sua própria bênção. Egoísta como egoísta nós podemos ser. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, você fala, deixa eu ver o que está falando aqui de mim, porque eu preciso de uma bênção, eu preciso crescer espiritualmente, eu. A Bíblia é o próprio Deus revelando Ele mesmo, um projeto magnífico de nos salvar. Embora há diretrizes aqui para nós de como nós podemos passar essa fase que nós estamos aqui na Terra de peregrinos, e muitas diretrizes, não foi para isso que foi escrito. Foi para apontar um Deus trabalhando por nós. É aquilo que Jesus Cristo disse. O meu Pai trabalha até agora e eu também. Trabalha no quê? Em buscar e salvar o que havia se perdido. É um projeto magnífico. Começa em Gênesis e
termina em Apocalipse. O centro é Jesus Cristo. Em João 1,3 você lê assim: todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. E é tão interessante como é negligenciado muitas vezes o nome de Cristo. Cremos em Deus, mas nem lembramos de Jesus Cristo, não é? Antes de haver a conversão. Em Colossenses 1,16 você lê: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Olha a centralidade de Cristo Jesus. Alguém disse uma certa vez: você só prega sobre Cristo. Eu falei: amém, amém, que bom. Porque a palavra de Deus é sobre Cristo. Olha que interessante, o primeiro versículo da Bíblia começa sobre Deus, então nós vamos ter uma revelação aqui. Não é o homem, começa falando sobre Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não pede licença, não pergunta se você crê, se você não crê. É Deus. Abra a sua Bíblia sobre uma nova ótica. Deus está se revelando a você através das Escrituras. Se você crê em Deus, você vai querer saber quem é esse Deus. E Ele vai se revelar. E é uma revelação progressiva, em que você vai percebendo que página após página você vai conhecendo Ele, até que a própria pessoa de Deus, nós aprendemos isso semana passada e essa semana em Marcos, quando Jesus Cristo se revela como Deus, Ele é Deus também, o ápice é ali o Filho vindo e encarnando e estando no nosso meio. Ali, o ápice da revelação, onde nós podemos, ou nós que eu digo, a humanidade, pôde conhecer Ele fisicamente. Hoje, só através dos olhos da fé, mas vai haver um dia que nós o conheceremos novamente. Então, toda a Escritura aponta para Cristo. O livro de José, embora é atraente, é uma história bonita, não é para escrever para incentivar a gente de que você pode sofrer e depois Deus vai recompensar você lá no fim. Não. José, ele foi vendido como escravo e morreu escravo. Ele morreu numa nação que não era dele, trabalhando para Faraó. E a nossa mente, tão corrompida com bens materiais, a gente almeja o que José teria, mesmo que tivesse que seu nome ser trocado por um nome pagão, a idolatria, falsos deuses, e mesmo que você tivesse que trabalhar para Faraó, que é ali simbolizando Satanás. Entende? Por quê? Porque eu sou o segundo homem do Egito. Não. Ali é todo um projeto de Deus mostrando o caminho da semente bendita, Jesus Cristo. Havia necessidade de José ir para o Egito, para que lá no Egito houvesse como uma incubadora do povo de Deus, onde ele seria protegido, cuidado, crescido, e todo aquele projeto. Então logo você vê, no princípio, criou Deus os céus e a terra, vai vindo essa revelação. E quando Jesus lá fala, e começando por Moisés, no verso 27 você lê, e por todos os profetas, explicava o que dele todo achava na Escritura. Então, o próprio Cristo fala: vá nas Escrituras me procurando. Como assim? Você vai achar o nome de Jesus ali? Tenta entender que Deus está revelando o seu Filho. Veja os quadros, quando ele dá água ao povo em meio ao deserto. E lá na frente você vai ver Paulo falando que a rocha que eles beberam água era Cristo. Que eles foram batizados na nuvem e no mar. E outros nós podemos chegar com Jesus, quando você chega em Jonas. O próprio Cristo disse aqui que simbolizava ele. 3 dias e 3 noites Jonas ficou no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem. Também há de acontecer com ele.
Vai ser morto, crucificado, sepultado e ressurreto. Você olha quadros como esse, e aí você vai vendo esses quadros, mesmo que Jesus não falasse, você começa a fazer umas ligações. Espera aí, existe um povo a ser salvo. Jonas está aqui. A ira de Deus está sobre esse povo, vai destruir. Jonas tem que levar a mensagem. A ira de Deus está sobre aquele navio. O que as pessoas fazem? Jogam Jonas, a ira é saciada. Opa! É um quadro do que iria acontecer. Não que Jonas é Cristo, falho. Não. Mas o quadro em si, ali sendo sacrificado, entende? Para que todos pudessem ser salvos. E esse 3 dias e 3 noites, ele ressurge, prega e Nínive se converte através da pregação de arrependimento. Mas espera aí, não acontece isso lá com o próprio Jesus Cristo? Então, através de toda a história narrativa, você vai vendo esse Cristo. E ele é exaltado. Paulo, quando escreve Filipenses 9, 2, do 9 ao 11, ele fala assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Aquilo que muitas vezes nós não fazemos com a pessoa de Cristo. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho. Olha que interessante. Quem exalta o nome de Jesus? Deus. Deus. Quantos dos joelhos que vão se dobrar diante de Jesus? Não vai pensar que essas pessoas que cospem, faz aquilo que nós vimos alguns anos atrás, queimando a cruz, fazendo aquelas coisas terríveis, elas hoje não se dobram diante da cruz. Mas um dia a Bíblia diz que elas vão se prostrar. Todo joelho vai se dobrar, dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua. Ele vai voltar, a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá. A Bíblia começa com a revelação de Deus. Nós vimos isso em Gênesis 1:1. E termina, qual que é o propósito da Bíblia? Revelar Deus, a sua grande obra, exaltando o Filho, apresentando para nós o Filho. Se você leu sua Bíblia inteira, de capa a capa, quando você chegou no último versículo, o que você leu? Adivinha? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A Bíblia termina falando sobre o Verbo bendito, termina falando sobre Jesus Cristo. De capa a capa, é Deus revelando a pessoa bendita. É Deus. E quando os discípulos do Espírito Santo vêm sobre eles, eles começam a pregar o Evangelho, o que acontece? Pedro, lá em Atos, ele vem, ele aponta para o Velho Testamento e termina dizendo, no capítulo 2, verso 21 de Atos, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, que Senhor? Jesus. Lá está Pedro pregando, falando, Velho Testamento, levando as pessoas aonde? A Jesus Cristo. Em Atos 7, se você for em Atos capítulo 7, é uma narrativa quase que completa do Velho Testamento. Estevão ali, ele está narrando sobre todo o Velho Testamento. E quando ele está chegando ao fim da narrativa, ele vai falar do autor da vida. Ele pega todo o Velho Testamento e aponta para Jesus. O eunuco e Felipe, o eunuco estava lendo o Velho Testamento, Isaías, é o que eles tinham na época. Felipe sobe na carruagem, pega Isaías e aponta a Cristo. O apóstolo Paulo, você tem todas as doutrinas aqui. Você tem teologia propriamente dita, que é a ontologia, o estudo da pessoa de Deus.
Você tem a eclesiologia, que vai ser o estudo sobre a igreja, a martiologia, que é o estudo sobre o pecado. Tudo isso aqui nós temos das cartas paulinas. O que mais? Angelologia, sobre anjo, escatologia, estudo sobre os últimos tempos. Bom, soterologia, estudo sobre salvação. Você consegue classificar essas doutrinas. É magnífico como nós conseguimos extrair todos esses estudos. Mas se você perguntar o que Paulo prega, em 1 Coríntios 1:23 ele fala: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para o judeu, loucura para os gentios. Percebe? Jesus, esse é o nome. Jesus. A Ele é dado toda a glória. E voltando para o nosso texto, no verso 20, eles reconhecem Jesus. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhe. O 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Amados, Deus fala direto ao nosso coração. Estava ali dois homens tristes. Jesus não veio com um violão tocando uma canção. Por que está triste assim? Olhe para mim. Não partiu para o lado emotivo. Jesus já chegou dando uma dura neles. Acorda. Vai para o espelho. Cadê a fé de vocês? Cadê aquilo que eu disse que haveria de acontecer? Vocês estão tristes porque vocês não estão atentos à minha palavra. É só isso. E aí, de uma forma miraculosa, ele abre os olhos para que eles possam ver. Isso é graça bendita. Jesus poderia ter apenas parado ali e falar: olha, vocês não merecem. O tanto que vocês não prestaram atenção, o quanto que foi dito, vocês não leram, vocês não merecem saber sobre Jesus. Não. Essa é a graça bendita. Um quadro daquilo que ele faz conosco. Ele caminhou com os discípulos, como ele caminha conosco hoje, trazendo a sua palavra, revelando a nós a sua palavra, aquecendo os nossos corações. O próprio Cristo, na pessoa do Espírito Santo, é quem abre os nossos olhos, como foi aberto os olhos de Lídia, em Atos nós vamos vendo lá. O próprio Deus, o próprio Cristo fala conosco, ao nosso coração, e é através de toda a palavra. Não ardia o nosso coração pelo caminho quando nos falava, quando abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 que estavam com eles, os quais diziam... Por aí você vê que eles encontraram os discípulos, então não é um dos 12, né? 11 porque Judas não estava mais. Então esses dois discípulos não pertenciam aos chamados, aqueles que estariam com Jesus Cristo, a qual nós sabemos. Mas foi a eles que Jesus Cristo quis revelar. E aí, o que acontece? O verso 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram lá os 11 que estavam com eles. E os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente. O Senhor já apareceu a Simão, e lhes contaram o que lhe aconteceu no caminho e como eles foi conhecido no partir do pão. Louvado seja o nome do nosso Deus. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitos vão nas Escrituras buscando solução para os seus problemas. Passa aí diferente. Senhor, se revele a mim como o Senhor se revelou àqueles discípulos. Eu tenho tido uma visão errada do Senhor e essa visão está fazendo com que eu ande triste. Eu não tenho parado para confiar na sua palavra. Eu ouço em algum lugar que o Senhor é ressurreto, alguém falou, mas mesmo assim eu não creio.
Entende? Ó Deus, abra os meus olhos. Abra. E aí, a gente volta no Velho Testamento. Nós temos o profeta, a cidade inteira cercada. Iriam pegar o profeta para matar o profeta. O rapaz que estava com ele. O que aconteceu? Temendo de medo, desesperado, o profeta fala: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Por que ele estava temeroso? Porque ele não cria. O profeta fala: maior é o que está conosco. Amados, não é um jargão, é uma realidade. Onde entra a fé, termina o medo. Onde entra a fé, não há espaço para o medo, para esse tipo de tristeza. Se é uma tristeza que vem de Deus, ela vai nos conduzir ao arrependimento, vai nos conduzir à vida, a palavra de Deus diz, e não à morte. Então, se cremos verdadeiramente nesse Deus, nós vamos à Escritura buscar saber o que esse Deus quer de nós. E você vai ver que de capa a capa, Ele quer que nós conheçamos a pessoa bendita do Seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Deus não quer que eu cresça? Olha que legal. Ele quer que você cresça até a estatura de varão perfeito, que é Jesus Cristo. O nosso modelo, o nosso alvo é Cristo. Ele quer que você tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele quer que você tenha a mente de Cristo Jesus. Tudo gira em torno da pessoa bendita do Senhor Jesus. Hoje, Ele é o nosso Salvador. Hoje é em graça. A Bíblia vem e conforme você vai lendo, você vai vendo, espera aí, esse cordeiro que foi morto, Jesus Cristo disse que ele teria que padecer. Então o pobre cordeiro padeceu. Você vê sofrimento ali, apontando para a cruz. Por que precisou haver sofrimento? Espera aí, tem que ter uma resposta, a Bíblia vai te dar. Você vai se surpreender, por minha causa, é por causa dos meus pecados que aquele cordeiro precisou ser morto. Então, o Cordeiro de Deus de João é aquele Cordeiro do Velho Testamento. Opa! Então Jesus morreu por causa dos meus pecados? Sim, isso é uma revelação do próprio Deus. Entende? Ele veio. E quando nós cremos nisso, a palavra de Deus fala que nós nos tornamos nova criatura. A palavra de Deus diz que nós somos remidos, lavados pelo seu sangue. A palavra de Deus diz que o nosso nome será escrito no livro da vida. Tudo isso acontece porque Ele abriu os nossos olhos para crer em tudo que diz sobre Ele ali nas Escrituras. E lá no céu, esse que ascendeu, o que subiu, há de voltar. E Ele, a Bíblia diz que há de julgar grandes e pequenos. Todos. Hoje Ele é nosso Salvador. Naquele dia Ele será o nosso juiz. Entendes? Vá com um desejo nas Escrituras e peça, Senhor, revele-se a mim dia após dia. Pai bendito, obrigado por mais essa explanação da Sua palavra. Nos ajude a não perder isso de vista, a exaltar o Seu santo nome, ó Pai, e a pessoa do Seu Filho, a qual o Senhor nos ordenou a fazer isso. Nos ajude, ó Pai, a compreender todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Ó Deus, para que o Seu nome seja glorificado. Nós sabemos que nós somos beneficiados com isso. Ó Deus, e como somos, o que nos espera não subiu ao nosso coração. O que nos espera, Pai, é de um Deus bondoso, um Deus amoroso que nos aguarda. O que nos espera é um bem-vindo do Seu Filho. Ó Deus,
Que dia glorioso será esse, ó Pai. Que dia glorioso. Obrigado, Senhor, pela sua santa palavra. Nos ajude. Em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus pela vida de cada um, vocês que ficaram até o fim ouvindo, que o nome de Deus possa ser glorificado através da nossa vida. E lembre-se, terça-feira de oração. Tenta parar o que você está fazendo e ter um tempo ali com o próprio Deus, ali em oração, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ensinou. Amém?